Quero aqui trazer, a gente comentou semana passada, né, que eu me comprometi de trazer essa pauta para hoje, que é a questão do IP Saúde. Sim. E que muitos servidores do município vêm questionando e perguntando, porque vai haver mudança, a data está estourando, né, porque tem uma instrução normativa do IP Saúde número 4, de 17 de fevereiro de 2025. Tá? Essa é a data dessa instrução normativa, onde ela muda a forma do IP trabalhar e lidar com os municípios, incluindo valores e incluindo o formato, inclusive, de contratos, e que ela traz como prazo, como limite, a 1º de julho, entrando em vigor a contar de 1º de julho, e os contratos deveriam ser assinados até 30 de junho, então, para ter validade até 1º de julho. E qual é a preocupação dos servidores do município de Camaquã e, com certeza, de tantos outros municípios também que têm parceria com o IP? É que Camaquã, primeiro, os valores, essa mudança, o entendimento de como vai ser o novo processo, e, ao mesmo tempo, a data está se extinguindo, e não entrou nenhum projeto do Poder Executivo para a Câmara. Então, muitos servidores me perguntam, Clayton, como é que está, professor? Não entrou nenhum projeto? Como é que vai ser a partir do dia 1º de julho? Vai entrar em validade? O que a gente quer trazer, então, de informação que é importante? Tá? Não entrou nenhum projeto para a Câmara ainda. Se não entrou nenhum projeto para a Câmara, a partir de 1º de julho, o município não poderá cobrar dos servidores diferente do que está autorizado a cobrar no momento, porque não tem autorização do Poder Legislativo ou da Câmara para assim fazê-lo. Bom, então o município vai pagar para o IP essa diferença, também o município não tem autorização para pagar essa diferença. Tá? Também teria que ter autorização do Legislativo, e ele não pediu até então. Mas, ao mesmo tempo, há uma solicitação da FAMURS, que teve reunião com o IP, e solicitou uma prorrogação de pelo menos 90 dias a mais de prazo, para que os municípios pudessem, então, ainda, em diálogo com os legisladores, em diálogo com os próprios servidores, conseguir implantar o novo sistema do IP. E, ao mesmo tempo, também a FAMURS vem dialogando uma nova proposta, novos valores com o IP, e solicitou justificativa do IP do porquê deste reajuste. Também o IP começa a perceber a possibilidade de muitos municípios não aderirem mais ao IP e sim a um outro plano de saúde, como, por exemplo, a própria Unimed, se assim ela o manter. Isso também prejudicaria o IP Saúde, inclusive os servidores do Estado, porque muitos profissionais que atendem no interior talvez já não parassem de atender porque não compensaria. Então, há aí uma mesa de negociação que tem a previsão de uma nova reunião agora no dia 30 de junho. E a própria FAMURS, postou e já publicou que o IP já acenou que vai prorrogar o prazo. E a FAMURS pede, então, para que os municípios não assinem nenhum contrato até o dia 30 de junho, que é a data da nova reunião. Então, no dia 30 haverá uma nova reunião entre IP Saúde e FAMURS, representando os municípios, para então saber se realmente teremos uma nova data, ou qual será essa data de alteração, novo prazo, tendo em vista que o IP já acenou que vai dar um novo prazo. Então, com isso, há uma certa tranquilidade, já que houve esta garantia, agora é aguardar qual é a nova data, para saber que prazo teremos aí para conseguir nos adequarmos. Porque não pode se ficar sem pagar o plano do IP, senão tu perde o plano, Os servidores ficariam sem poder acessar o IP. E mesmo que tu vá mudar de um plano para outro, tu não pode sair do plano e entrar num outro plano. Quer dizer, poder até pode, mas tu teria um grande prejuízo. Porque ao invés de tu sair de um plano e entrar no outro, o ideal é que tu faça uma migração. Tu estás pagando até
junho num plano, se tu mudar de plano em julho, tu migra para o outro. Isto a lei federal te garante que tu não tenha aquele período de interstício sem ter cobertura, né? Ou o período de carência, mas precisa ser de forma migratória. O que a gente vem dizendo, o que eu tenho assim aconselhado para quem tem me perguntado no dia a dia? Quem está já planejando sair do IP, tem servidores que ganham um pouco melhor e que acho que pagam muito alto pelo IP, não é o momento de sair do IP agora. É aguardar o projeto, ver o que vai ser aprovado, o que vai sair daí, porque vai mudar. Então, se nós analisarmos pelo projeto atual, que é o que o IP impõe, ele vai piorar para alguns, para outros não vai fazer diferença e para outros vai melhorar. Então, cada um vai precisar avaliar como que fica para si. E, a partir daí, definir se vai continuar ou não no IP, ou se vai migrar para um outro plano de saúde, porque uma das questões que tem nesta normativa é o seguinte: a partir do momento que for firmado um novo contrato do município com o IP, o servidor tem 60 dias para definir se ele vai permanecer ou se ele quer sair do IP, sem ter custo. Depois dos 60 dias, o servidor vai ser obrigado a pagar parte desta taxa de até 24 meses. Ele vai ter uma multa contratual. Mas, a partir daí, dentro dos primeiros 60 dias, não. Então, o que a gente vem, o que eu sugiro é isso, é aguardar a implementação e aí avaliar. Bom, para mim serve, para mim não serve. A tabela, para ter uma ideia, hoje, tá? E aí eu vou arredondar aqui, porque praticamente, o servidor paga praticamente 10%. Tá? Falta ali 0,0 alguma coisa para chegar a 10%. Mas o servidor paga 10% do seu rendimento bruto para o IP. E o município paga mais 10% sobre o rendimento bruto. Ou seja, o valor firmado hoje com o IP é praticamente de 20% da folha. Sendo assim, metade a prefeitura paga, metade o servidor paga. Qual é a proposta atual que o IP apresentou? Ele divide, então, por faixa etária. Ele começa aqui de menor de 18 anos, até 18 anos, com R$ 93,00 por pessoa. De 19 a 23, 113. 24 a 28, 140. 29 a 33, 157. 34 a 38, 186. 39 a 43, 223. 44 a 48, 321. 49 a 53, 350. 54 a 58, 440. E 59 anos ou mais, 558,60. Ele vai aumentando este valor. E outra, hoje tu paga 10% e, ao mesmo tempo, tu tem os teus dependentes, marido, o cônjuge, marido ou esposa, o cônjuge, e filhos, tá? Independente do número. Bom, o que acontece a partir daqui? Esse valor passa a ser por pessoa. É o do valor para o titular e é o valor também para o dependente. A diferença é que, seguindo a regra do município hoje, este valor, o município pagaria 50% do valor do titular e cada dependente é por conta do próprio servidor. O município nem pode pagar para o dependente. Mas o que a gente vem conversando, e foram sugestões, que pode ser feito, e aí depende do município, depende do executivo, depende de um estudo, com o próprio prefeito. São possibilidades, tá? De, em vez de contribuir com 50%, contribuir com mais de 50% para o titular. Também pode ser visto aqui, ao invés de termos esta diferença de faixa etária, uma equalização. Tu ter todo mundo em um mesmo valor. Até porque quem é mais novo, um dia vai ser mais velho. E se nós partirmos do entendimento que, quando tu tiver 15 anos, tu tem um adicional de 15%, com 25 anos, um adicional de 25%,
e perde o de 15, lógico, tá? Mas, quando tu te aposenta, e aí tu já vai estar com mais de 59 anos, o servidor vai perder o vale-refeição, ele hoje não incorpora mais os adicionais de 15 anos e 25 anos, então ele perde esses 25% do salário que ele ganhava, tá? E ainda vai pagar quase R$600 no plano de saúde. Ou seja, ele diminui a renda e aumenta a despesa com o plano de saúde. Então, me parece também que uma das possibilidades pode ser uma equalização, porque, mas eu pagaria, talvez, hoje, 250 e vou pagar 300. Bom, mas daqui em poucos anos eu teria que pagar 350 e vou estar pagando, sei lá, 300. Então, é fazer uma média. Pode ser uma possibilidade, ser um valor único para todo mundo. Então, tu consegue equalizar e não pesar tanto, né? Pensando em todos, né? Fazendo uma equalização. Para muitos, melhoraria. Quem ganha mais vai ser favorecido. Quem ganha menos vai ser prejudicado. Tá? Nesse projeto, dessa forma aqui, que o IP está apresentando, é isso que a FAMURS vem discutindo. O que acontece é que este valor, do jeito que está aqui, essa é uma das perguntas que mais o pessoal tem feito, esse é o valor, taxa de valores de contribuição, ela é individual. Então, a prefeitura deve cobrir pelo menos 50% do valor do titular e cada dependente pagará o valor integral, né? Podendo ser dependentes ali, cônjuge, né? E filhos, né? Filhos até 18 anos. A partir maiores de 18 anos, aí tem ainda um novo formato com IP, né, que pode ser feito, como já é nos dias atuais. Então, o que nós estamos aguardando agora? É uma definição do Poder Executivo de Camaquã de como vai proceder. Com certeza, a Prefeitura está aguardando esta reunião da FAMURS do dia 30. E, ao mesmo tempo, nós sabemos, né, que a Prefeitura também já teve conversa e diálogo aí com a Unimed, né, porque, a depender do que o IP definiu, do que vier a ser, então, até uma possibilidade, né, de migrar de um plano para outro. Tá? O que temos que avaliar qual é a melhor opção para o município de Camaquã, e para os servidores especificamente. Então, esse assim seria um resumo dessa questão do IP e o que movimenta e preocupa hoje a todos os servidores, tanto, né, da ativa quanto os aposentados também, né, que são aí do IP. Por enquanto, entra julho, mas permanece tudo igual, e assim que tiver a reunião e o resultado da reunião, a gente traz aí esta informação, né? Vamos monitorar o que vai acontecer aí na reunião do dia 30, que é na próxima segunda-feira. Então, na quarta-feira, aí a gente já deve ter algumas... que é dia 2, a gente já deve ter aí algumas novidades, algumas questões aí do que aconteceu ou do que vai ser proposto.